Episódio 3. Carlos Magno, do Imperador do Ocidente. No ano de 768, com a morte de Pepino, o Breve, o trono franco foi dividido entre seus dois filhos, Carlos e Carlomano. Dois irmãos, duas coroas, dois destinos que jamais poderiam coexistir em paz. Carlos, de espírito guerreiro e incansável, tinha ambição sem limites. Carlomano, reservado e calculista, herdara a parte mais rica do reino. Entre eles, a tensão era inevitável. E por pouco a dinastia carolíngia não foi destruída pelo próprio sangue. Mas em 771, o destino interveio. Carlomano morreu repentinamente, deixando Carlos como o único rei dos francos. E o mundo medieval estava prestes a conhecer um homem que mudaria para sempre a história da Europa. Carlos Magno, chamado de Magno não por acaso. Alto, imponente, com voz poderosa e olhar dominador, Carlos uniu em si o guerreiro e o legislador, o conquistador e o devoto. Seus objetivos eram claros: expandir, consolidar e cristianizar. O primeiro grande desafio estava no norte, os saxões, povos pagãos, ferozes, acostumados à guerra e aos rituais antigos. Carlos declarou guerra santa. Ano após ano, suas tropas cruzaram florestas e rios, queimando vilas, destruindo santuários pagãos e erguendo cruzes. Mas os saxões resistiram como lobos acuados. Por décadas, o conflito se arrastou em uma guerra brutal, onde milhares foram mortos ou convertidos à força. A cada rebelião, Carlos respondia com fúria. Em Verden, mandou executar milhares de prisioneiros saxões em um único dia. A mensagem era clara: quem desafiasse o rei dos francos, desafiava também o Deus cristão. Enquanto lutava no norte, Carlos voltou seus olhos para a Península Ibérica. Em 778, marchou contra os muçulmanos, atravessando os Pirineus. A expedição, porém, terminou em desastre. Na retirada, sua retaguarda foi emboscada nos desfiladeiros de Roncesvalles. Ali, caiu Rolando, sobrinho lendário do rei, em uma batalha que entraria para as canções e poemas da Idade Média. Mesmo na derrota, nascia o mito. Mas Carlos não desistiu. A cada década, novos territórios caíam sob sua bandeira. A Lombardia no coração da Itália, a Baviera, as tribos além do Reno. A espada carolíngia parecia não conhecer limites. Porém, Carlos não era apenas conquistador, era também legislador e patrono das artes. Em sua corte, em Aachen, reuniu monges, sábios e artistas. Nascia a chamada Renascença Carolíngia, um florescimento do conhecimento em plena Idade Média. Livros eram copiados, escolas fundadas, a cultura preservada. Carlos sonhava não só com um império de espadas, mas com um império da mente e da fé. E então veio o momento que mudaria sua história para sempre. No ano 800, Roma, o Papa Leão III enfrentava seus inimigos. Carlos marchou até a cidade e restaurou a ordem. Na noite de Natal, em uma cerimônia grandiosa na Basílica de São Pedro, o Papa colocou sobre sua cabeça uma coroa. Carlos, rei dos francos, tornava-se imperador dos romanos, um título que não era ouvido no Ocidente desde a queda de Roma, séculos antes. Naquele instante, Carlos Magno tornou-se mais do que um rei. Ele era a ponte entre o mundo antigo e o mundo medieval. Era o guardião da cristandade, o novo César do Ocidente. E, sob sua coroa, nascia oficialmente o Sacro Império Romano-Germânico. Mas mesmo os grandes impérios carregam sombras. Carlos, em sua velhice, viu rebeliões, traições e a difícil tarefa de dividir seu reino entre seus filhos. Quando morreu em 814, foi sepultado em Aachen, sentado em seu trono, como um imperador eterno. Sua morte marcou o fim de uma era, mas seu nome ecoou pelos séculos. Carlos Magno foi mais que um rei, mais que um imperador. Foi o arquiteto da Europa medieval, um homem que usou a espada e a fé para moldar um continente, e cujo legado continuaria a brilhar, mesmo quando sua dinastia começasse a ruir.